Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre um tema eclesiológico, estritamente eclesiológico, e você que faz parte desse canal ou que está visitando esse canal pela primeira vez, esse canal tem também como finalidade passar temas sobre a nossa igreja, conhecer mais sobre a nossa igreja. E o tema deste vídeo de hoje é sobre a visita ad limina dos bispos, que é feita periodicamente ao Papa, a Roma, à Basílica de São Pedro. E neste vídeo, então, será tratado deste tema. Mas antes de falar deste tema da visita ad limina, eu convido você que está passando agora pelo meu canal e ainda não se inscreveu, para se inscrever também, apertar aquele sininho para receber notificações, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, seus contatos, grupos aí da sua comunidade, da sua paróquia. Vamos então ao tema da visita ad limina dos bispos. Você sabia que todos os bispos, a cada 5 anos, eles devem se apresentar ao Papa, apresentando relatórios da sua diocese, para que o Papa faça uma averiguação, que ele tenha um diálogo com o bispo, e essa visita é chamada de visita ad limina. O nome completo é Visita ad limina apostolorum, que tem uma relação com os apóstolos. Aí na sua diocese, o bispo da sua diocese já foi para a visita ad limina? Você já ouviu falar dessa visita? Já sabe o significado dela? Então veja esse vídeo até o final e você vai ter aí uma explicação sobre essa visita, que é algo importante para quem quer conhecer mais sobre a Igreja Católica. Então vamos lá. A visita ad limina, ou exatamente visita ad limina apostolorum, que em português significa visita aos túmulos dos apóstolos, é uma obrigação que todos os bispos diocesanos e outros prelados da Igreja Católica têm que fazer a cada 5 anos. É um encontro com o Papa. E nesse encontro, além de uma audiência com o Papa, os bispos também visitam o túmulo dos apóstolos São Pedro e São Paulo em Roma. Então, nesse encontro, os bispos apresentam um relatório sobre o estado pastoral da sua diocese, ou então da sua prelatura. E aí vai ouvir as apreciações e os conselhos do Papa sobre elas. Então, antes de fazer essa visita, o bispo tem que preparar um relatório minucioso da sua diocese, um relatório pastoral de todos os acontecimentos da diocese e enviar para o Papa. Então, quando eles chegam para a visita ad limina apostolorum, o Papa já sabe, já tem na mão a ficha da diocese, de tudo que acontece na diocese que o bispo já relatou antes. E aí ele vai ouvir do Papa sobre aquilo que ele relatou. Esse relatório é preparado pelo bispo, por sua equipe, e faz então uma descrição minuciosa. Como os bispos fazem visitas pastorais às paróquias da diocese, mas o Papa não tem como fazer uma visita pastoral às dioceses, então os bispos enviam relatórios da sua diocese para o Papa. Porque é importante que o Papa saiba o que está acontecendo nas dioceses. E ele fica sabendo minuciosamente, com detalhes, a partir dessa visita ad limina apostolorum dos bispos. Então, nesse encontro é que os bispos vão apresentar esse relatório. E para facilitar a visita, então, os bispos, eles são organizados
de acordo com as comissões nacionais e regionais. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é dividida, devido ao território, por regionais. E aí, então, as visitas ad limina acontecem por regionais. Se um regional é pequeno, é claro, vai 2 regionais juntos. Mas se é um regional grande, com vários bispos, então vai só um regional. Então há essa organização. Então no Brasil a visita é dividida por regionais e geralmente tem já pré-estipulado quais são os regionais que vão primeiro, a ordem, a escala, né, de cada regional. Talvez às vezes começa lá pelo norte e termina lá no sul, ou o contrário, começa do sul, vai lá pelo norte, mas é importante que de 5 em 5 anos todos os bispos passem por esta visita. No encontro com o Papa, os bispos, além de apresentarem então o relatório sobre a sua diocese, sobre o estado pastoral da sua diocese, eles vão ouvir os conselhos do Papa. Isso é muito importante para... Nossa, está muito quente aqui hoje e eu estou transpirando tremendamente por causa desse calor estonteante. Mas então, por causa dessa visita, nesta visita, eles vão ouvir os conselhos do Papa e vão trazer esses conselhos para a diocese. Depois que os bispos voltam e ele faz reunião com os padres, e na primeira reunião com os padres, com os presbíteros da sua diocese, ele vai fazer uma descrição de como que foi essa visita ad limina. A visita ad limina para as igrejas diocesanas, ela é ocasião para consolidar os vínculos da fé, os vínculos da comunhão, os vínculos de disciplina com a Igreja de Roma, e aí, então mostra essa unidade da Igreja, esta sinodalidade, que é esse caminhar juntos, essa unidade. As dioceses não caminham por si próprias, embora elas tenham o nome de igreja particular, ela está vinculada a Roma, ao Papa, e por isso também essa obrigação de visitar de 5 em 5 anos essa visita oficial. Presentemente, as normas que regulam os relatórios e as visitas, elas são fixadas lá no cânone do 399 do Código de Direito Canônico, até o 400. Então, se você quer saber detalhes, como é que pede o Código de Direito Canônico sobre a visita ad limina apostolorum, é só você consultar lá os cânones de 399 até o 400, e ali você vai encontrar, então, sobre essa visita. E no cânone 208 do Código de Direito Canônico, das igrejas orientais. As igrejas orientais e rito oriental também têm essa visita ad limina, só que ali é o número 208 do Código de Direito Canônico que vai orientar essas igrejas. Então, em suma, a visita ad limina apostolorum significa, a própria palavra é no limiar, na soleira, na entrada, nos limites da Basílica dos Apóstolos Pedro e Paulo. E ali, então, nós vamos ter este significado, esta explicação sobre a palavra ad limina, no limiar, na porta. E a igreja, a Basílica de São Pedro e São Paulo, é a primeira basílica, a primeira de todas as dioceses do mundo, e é onde está a Santa Sé de Pedro, com quem se encontram os bispos, com a pessoa do Santo Padre, o Papa. Então a palavra ad limina significa no limiar, na porta, na entrada, nos limites da Basílica de São Pedro, mostrando esse vínculo da catedral daquela diocese que o bispo representa com a catedral da Sé Apostólica, a Sé de Pedro e Paulo. É uma visita, então, dos bispos que nessa ocasião vão também visitar o túmulo desses apóstolos da diocese de Roma.
Então ali eles vão fazer uma visita oficial. É parte dessa visita, do roteiro, do calendário dessa visita, visitar o túmulo dos apóstolos. Isso está no roteiro da visita ad limina. A visita é feita, então, com a periodicidade quinquenal, ou seja, cada 5 anos é obrigatório que o bispo vai visitar. E essa visita, então, ela tem também essa finalidade. Além disso, a visita também é, evidentemente, uma visita de trabalho. Por isso, os bispos vão ter reuniões com o Papa, com outros bispos, e vão fazer juntos ali a Santa Sé em seus diversos organismos e dicastérios e comissões pontifícias, todo um relatório de trabalho na diocese. A visita é uma demonstração, então, de afeto, uma demonstração de obediência ao sucessor de Pedro, um reconhecimento visível da sua universal jurisdição sobre a orbe, o mundo católico, dentro de uma peregrinação dos bispos a Roma e com um encontro pessoal com o Santo Padre. Então, mostra a obediência do bispo, dos bispos, ao Papa. Esse é um dos significados principais. Por sua vez, o Santo Padre, o Papa, ele vai demonstrar afeto, demonstrar solicitude para com todas as dioceses do mundo, dando-lhes conselhos, orientações, apontando as diretrizes para aquela diocese, dependendo da situação, da problemática que o bispo apresenta para o Papa também vai aconselhá-lo, vai apontar caminhos. Isso é muito importante. Então mostra essa unidade, como nós, padres, temos uma obediência com o bispo é o nosso pastor na diocese onde nós nos encontramos, que nos ajuda a apontar caminhos, a solucionar problemas. Os bispos vão diretamente com o Papa nessas situações. O Papa, como o pastor da Igreja Universal, que é a católica, ele vai apontar caminhos, então orientar os bispos. É muito interessante essa visita porque mostra, então, essa sinodalidade da Igreja. Nos pronunciamentos do Papa, encontramos algo próprio para cada regional que faz a visita. Então, o Papa, já conhecendo a realidade daquele regional, ele já vai ter um pronunciamento próprio para aquele regional, preparado especificamente para aquele regional. E também vai trazer orientações para a Igreja no Brasil, de forma que, colecionando então os textos publicados no discurso do Papa, nós vamos ter um tratado de reflexões sobre a caminhada da Igreja no nosso país, apontada pelo Papa. Isso é muito interessante também, porque ali saem orientações muito próprias, muito importantes, que diz respeito à nossa realidade. Então, quando o bispo da sua diocese for à visita ad limina, quando ele voltar, ele vai trazer muitas orientações do Papa diretamente para a sua diocese e, consequentemente, para a sua paróquia também. Procure sempre saber, se inteirar disso. É muito importante para entender essa unidade, entender o porquê dessa visita. A visita consiste também em uma volta às fontes, a inspirações originais, bem como as celebrações nos lugares emblemáticos da fé, podemos dizer, emblemáticos da fé católica. Os pronunciamentos, então, do Papa são fontes de conselhos, fontes de orientação, fontes de diretrizes para a Igreja particular. E um dos pontos importantes é o envio dos relatórios completos sobre a situação das dioceses, normatizados pelo que foi lá antigamente, dramatizada pelo Papa Pio X, já em 1909. Então, em 1909 é que foram normatizadas essas visitas ad liminas. Elas já existiam antes, nós vamos ver aqui, eu vou fazer um resuminho histórico disso. Elas já existiam antes, mas elas foram normatizadas como são hoje a partir de 1909 com o Papa Pio X. Então, nesse relatório, os bispos prestam contas de sua administração à Sé Apostólica.
É uma prestação de conta dos bispos. Se os padres precisam prestar contas da administração da sua paróquia ao bispo, o bispo precisa prestar contas da sua administração da diocese diretamente para o Papa. E esse relatório deve ser entregue, o relatório da descrição da diocese, ela deve ser entregue até 6 meses antes da visita ad limina, e não menos de 3 meses antes da sua ida. Então, 6 meses antes de ir para a visita ad limina, o bispo já deve ter encaminhado o relatório da sua diocese. É claro que precisa tempo para o Papa ler, o Papa e a sua equipe. É claro que a equipe do Papa é que vai ler e vai passar para ele uma síntese daquilo que foi relatado. Mas é importante que ele tenha um tempo hábil para a leitura, porque quando os bispos chegam para a visita ad limina, ele já precisa saber de cada diocese. Então, se no regional tem 10 dioceses, ele vai ter que ler o relatório das 10 dioceses para poder conversar ali com os bispos sobre isso. Eu vou fazer aqui um resuminho histórico dessa visita ad limina, que diz assim: nos 3 primeiros séculos do cristianismo, os bispos escreviam para o Papa. Então, em vez de visitá-los nos 3 primeiros séculos do cristianismo, os bispos escreviam para o Papa. Aqueles que moravam mais perto visitavam pessoalmente o Papa. Mas, claro, isso quem vem de um território distante fica difícil. Então, os primeiros registros dessa visita encontram-se na prática de reunir 2 vezes ao ano concílios provinciais dos bispos da Itália, que pertence à província do Papa. Então, começou lá na província do Papa, de Roma, os bispos se reuniam 2 vezes por ano. Aí, no século V, o Papa Leão I insiste que 3 bispos sejam enviados da Sicília anualmente para Roma para assistir a um conselho do Papa. E aí, no século seguinte, o Papa Gregório I declara que os bispos sicilianos que visitavam Roma, uma a cada 3 anos, pudesse estender esse prazo para 5 anos e também estender isso para outros territórios. E um concílio presidido pelo Papa Zacarias em 1743 decretou que os bispos do Ocidente deviam ser consagrados pelo Papa, aqueles que residissem perto de Roma deviam fazer anualmente a visita ad limina, e aqueles que estão longe teriam a obrigação de fazê-lo por carta. Então, novamente, aparece essa situação de visita pessoal ou visita ou relatórios enviados por carta sem a presença física. Depois, registros do século IV vão indicar que o Papa concedia a muitos arcebispos metropolitanos e outros bispos o pálio, aprovando seu episcopado, prática que tornou universal depois do século XI, do século XI. A visita tornou-se também obrigatória devido ao Papa Pascoal II, no século XI, que vai, no século seguinte, fazer uma espécie de juramento que os bispos teriam que fazer essa visita. Depois, as regras que nós temos hoje, elas foram oficializadas, como eu disse, no dia 31 de dezembro de 1909, pelo Papa Pio X, através do decreto sobre a congregação consistorial. E foi nesse decreto que ele fixou que cada bispo devia, além de enviar um relatório para o Papa, eles deveriam ir pessoalmente a cada 5 anos. E em 1911, oficializou-se definitivamente essas visitas ad limina apostolorum a cada 5 anos. Esse é um pouco um resumo da história e um resumo sobre a visita ad limina dos bispos. Agora, para encerrar esse vídeo, eu queria trazer um vídeo curtinho sobre essa visita apostólica, ou melhor, essa visita ad limina apostolorum dos bispos,
Porque os bispos do Regional Sul 2 da CNBB, que é o estado do Paraná, eles estão indo agora para a visita ad limina. E aí então, o secretário executivo do Regional Sul 2, o padre Valdecir Badinski, ele fez um vídeo muito bom, resumido, um vídeo curtinho, de 2 minutos e 8 segundos, falando desta visita ad limina apostolorum dos bispos do Paraná, que acontece de 17 a 27 de fevereiro deste ano de 2020 ao Papa Francisco. Então eu convido você a assistir este vídeo curtinho que vem a seguir, que você vai entender ainda melhor sobre essa visita, esse dado, esse procedimento da igreja. Então eu deixo aqui já a minha bênção, deixa aí também o seu like e em seguida veja o vídeo sobre a visita ad limina apostolorum dos bispos do Regional Sul 2 da CNBB do estado do Paraná. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E veja agora o vídeo e deixa aí o seu comentário também, o que você achou, se você gostou desse vídeo, se você gostou de saber sobre visita ad limina apostolorum, se você já sabia, se você imaginava que isso existia, deixa aí seu comentário. Veja o vídeo agora. Na próxima semana, dos dias 17 a 27 de fevereiro, todos os bispos do Paraná estarão em Roma para realizar a visita ad limina apostolorum. Um ato importante que todos os bispos do mundo devem realizar a cada 5 anos. O Brasil, por ser uma grande conferência episcopal com mais de 300 bispos, divide por regionais para fazer a visita. E nossos bispos paranaenses são o segundo grupo. Essa visita tem por objetivo fortalecer a comunhão dos bispos, que são sucessores dos apóstolos, com o Papa, sucessor de Pedro, o pastor maior da igreja. Por isso, essa visita tem 3 pontos principais. O encontro com o Papa Francisco, que será no dia 24 de fevereiro. A peregrinação aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. E a visita aos vários dicastérios, departamentos da Cúria Romana. É o momento de igreja que expressa a unidade e a comunhão de nossas dioceses com o Papa. Nessa visita, na pessoa dos bispos, está cada católico de nossas dioceses. Por isso, convidamos você a acompanhá-los, especialmente com a oração. Para favorecer essa comunhão, durante os dias em que os bispos estiverem em Roma, o Regional Sul 2 da CNBB realizará uma ampla divulgação pelos meios de comunicação social, especialmente as redes sociais. Então, convidamos você a nos acompanhar e também compartilhar nas redes sociais esse bonito evento, que certamente será de grande fortalecimento para a caminhada de fé de nossa igreja.